Deus não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho de Deus é que é uma ideia minha. Como assim começar um podcast com uma frase toda filosófica, né? Já difícil de entender. Calma. A proposta vai ser exatamente o oposto. Falar uma linguagem mais do dia a dia, para buscar compreender esse Deus através da Escritura. Você já parou para pensar que a gente nunca entendeu Deus completamente? E não é para menos. Veja o que diz a própria Bíblia numa passagem no livro de Jó. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Sim, olha aí. Ele é grande e a gente é limitado. Por isso, Deus é uma ideia nossa, ou seja, apenas temos uma pequena parte do todo. Agora vem o principal, a provocação. O motivo, talvez até do podcast. Só porque a gente não entende tudo sobre Deus, não quer dizer que a gente não deva buscá-lo, ou não deva tentar compreendê-lo. Quer um bom exemplo disso? Vamos lá. Lá na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Timóteo, quando vier me visitar, traga-me a minha capa e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha só isso, Paulo estava preso lá em Roma, provavelmente aí com um frio danado e uma cela escura e úmida, e sozinho, porque poucos o visitavam nesse período da sua vida. Mas mesmo assim, ele queria os livros. Curioso isso, não? Por quê? Porque mesmo no final da vida, mesmo em uma cela fria, ele queria aprender. Ainda queria buscar, queria compreender. Compreender quem? Esse Deus maravilhoso. Trazendo aqui agora para o nosso mundinho. Você pode não saber exatamente o que está buscando agora, mas eu posso te garantir que tem 3 perguntas que mais cedo ou mais tarde já encheram a sua cabeça, pois todo ser humano já as fez. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Essas perguntas não são só suas ou minhas. Elas atravessaram gerações. Eu, você, já vimos filósofos, cientistas, pensadores, muitos tentando responder. E se eu te disser que o cristianismo tem respostas simples e poderosas para essas perguntas? A teologia vai dizer o seguinte: eu vim do paraíso, onde lá havia uma comunhão plena com o Criador. Rompi essa relação e hoje estou vivendo um vazio, em busca de reconexão com Ele. Qual o meu destino? Voltar ao paraíso, restaurando essa intimidade com o Criador. Essas respostas estão todas fundamentadas em um só livro, e é justamente sobre esse livro que nós vamos falar aqui. Imagine a seguinte cena. Você encontrou esse livro, um livro antigo, escrito ao longo de muitos anos, por pessoas diferentes, em lugares diferentes. E mesmo assim, ao você ler, ele soa como uma única voz. Um livro que até afirma conter a voz do próprio Deus. Esse livro exige algo além da lógica ou da ciência para ser compreendido, você não acha? Ele não tenta provar a existência de Deus. Ele parte do princípio que Deus existe. E mais, que esse Deus quer ser encontrado. Este livro que nós estamos falando é a Bíblia Sagrada. Seja muito bem-vindo ao podcast A Voz da Escritura, um espaço criado para entender o livro que revela o plano eterno de Deus para a humanidade. Agora que você encontrou esse livro, calma, pois antes da gente mergulhar nas páginas dele, precisamos falar sobre fé. Tudo no cristianismo, inclusive a Bíblia, é uma questão de fé. Muitas pessoas exigem provas arqueológicas, alguns querem argumentos científicos, evidências incontestáveis, querem fórmulas, equações, experimentos, querem provar a existência de Deus com métodos da ciência. E olha só, outras tantas usam os mesmos métodos para provar que Deus não existe. E tudo bem. A ciência é uma aliada, não é uma inimiga.
O ponto aqui é que, no fundo, tanto o crente quanto o ateu vivem pela fé. Ambos fazem uma escolha. Um escolhe crer, o outro escolhe não crer. Deus não cabe numa equação. Não pode ser reproduzido aí num laboratório. Ele extrapola a racionalidade científica. Então, quando afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, não estamos apelando à ciência, mas sim à fé. Estamos dizendo que existe um Deus consciente, um Deus que deseja se comunicar e até que escreveu um livro. E para quem acha que fé é coisa de gente que desligou o cérebro, eu gosto da frase do teólogo John Stott, que corta isso aí no meio. Crer é também pensar. Sim, a fé não é contrária à razão. Ela a ultrapassa, sim, mas nunca a nega. A fé cristã não é irracional. Ela não se baseia no absurdo, mas sim numa confiança que tem sentido, sua lógica própria. Quem crê, pensa. Quem crê, pergunta. Quem crê, reflete. Estudar a Bíblia não é um ato de ignorância. É um exercício profundo da mente e do espírito. Já se foi o tempo que se dizia que quem crer é ignorante, é fanático. Somos seres racionais e a fé é uma possibilidade da razão. Por isso a frase crer é também pensar faz tanto sentido. Eu creio e tenho razões para crer. Eu creio e dentro da minha fé encontro critérios de coerência e de sentido. Crer é também pensar. Agora olha só, se Deus existe, e a gente crê que sim, então vem uma segunda pergunta. Ele quer ser conhecido? Ele deseja ser encontrado? Porque se a resposta for não, então não adianta nada. Nem todo estudo, meditação ou religião vai dar conta de alcançar um Deus que se esconde, que não quer ser encontrado. Mas, se ele quer ser encontrado, aí tudo muda. Aí a gente precisa entender como ele se revelou. Será que ele se revela de um jeito no cristianismo, de outro jeito no islamismo, de uma outra forma no hinduísmo, cada um com uma versão? Seria um Deus contraditório assim, confuso, dissonante? A resposta bíblica é não. Se Deus quer ser encontrado e se revelou com clareza, com identidade, é essa revelação que devemos buscar, e ela está centrada em uma pessoa. O cristianismo faz uma afirmação plena: Jesus Cristo é Deus encarnado, a exata expressão do Deus Criador. E tudo na Bíblia, tudo mesmo, aponta para ele. E há um registro histórico desse processo. Esse registro é a Bíblia Sagrada. Ela começa contando a história de Israel, com suas promessas, seus profetas, suas histórias, a aliança, passa pelas fugas, por mares, por guerras, por milagres, e vai culminar em Jesus. Por isso mesmo, se Jesus é quem ele diz ser, estamos diante de um livro magnífico que revela o Deus dos céus e da terra e nos mostra como podemos nos comunicar com ele. E o propósito do nosso podcast é este: explorar esse livro, ou melhor, ouvir a voz da Escritura. Como podemos dizer que Deus se revelou? Agora um pouco de teologia, um pouquinho de embasamento técnico. Não vou me demorar muito por aqui não. A teologia cristã nos apresenta 4 formas pelas quais Deus se revelou ao mundo: a revelação moral, a revelação natural, a revelação histórica e a revelação final. Vamos ver 2 primeiras. A revelação moral indica que todo ser humano carrega, mesmo sem saber, um senso de certo ou errado. Nós chamamos isso de consciência moral. Mesmo sem religião, a humanidade compartilha um senso assim de justiça. A religião é um fenômeno universal. Raríssimas são as culturas sem expressão religiosa ou espiritual. Pesquisas aí antropológicas afirmam que todas as culturas têm algum tipo de contato com o sagrado. Já na revelação natural, ela vai tratar da beleza, da ordem e a perfeição do universo. Todas essas coisas apontam para uma inteligência por trás de tudo. Lá no Salmo 19, já declarava: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha só que legal. Antes mesmo da revelação cristã, os filósofos gregos já confirmavam e chamavam essa inteligência de logos.
As duas últimas são a revelação histórica e a revelação final. A revelação histórica vai apontar para a história de um povo, o povo de Israel, um povo que ouviu a voz de Deus, que guardou sua mensagem e, através dessa história, primeiro passada de forma oral aos seus descendentes e depois de forma escrita, vai registrar toda a tradição e nos mostrando a revelação pela história. É nessa revelação, inclusive, que a Bíblia se apoia. Por último, temos a revelação final. Jesus é a expressão mais clara do Criador. Como já dissemos antes, tudo na revelação histórica apontava para ele. Quem me vê, vê o Pai, diz Jesus. Depois dele, nada mais precisa ser revelado. Jesus é a plenitude de Deus entre nós e, por isso, a revelação final. Pensa aqui comigo. Se Deus falou, como isso foi registrado? A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela nasceu da história. Foi escrita ao longo de 2000 anos, por mais de 40 autores. Gente real, com dores reais, com fé real. Todos guiados pelo Espírito Santo. Pedro, o apóstolo de Jesus, escreveu: Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que bacana. É como se os pensamentos e os sentimentos fossem humanos, mas soprado pelo divino. A Bíblia é divina e humana. É o céu tocando a terra em palavras. A confiabilidade desses textos. Hoje, a gente tem acesso a esses textos porque gerações inteiras os preservaram com cuidado e respeito, e até com a própria vida. A comunidade de fé reconhece nesses textos a voz de Deus. Eles sustentaram mártires, foram copiados à mão, protegidos com a própria vida. Homens e mulheres foram jogados às feras no Coliseu para que esses livros chegassem até nós. A Bíblia é mais do que doutrina, é mais do que uma regra, mais do que uma tradição. Ela é um encontro entre o Criador e a criatura. Recorda do início do nosso papo, lá das 3 primeiras perguntas que fazemos? Então, a segunda resposta, o que estamos fazendo aqui, tentando encontrar o caminho de volta para reconectar com Ele, a Bíblia é uma carta de amor que nos chama de volta para casa, um mapa que nos orienta. Nos próximos episódios, vamos atravessar a grande narrativa das Escrituras. Vamos falar da criação, da queda, da história de um povo, as promessas do Messias, a chegada desse Messias, a criação da igreja e a redenção. E essas passagens vão nos ajudar a responder as 3 perguntas. Quando falamos da criação, nós vamos entender a primeira resposta. Quando tratarmos da queda, vamos buscar entender por que nos afastamos do Criador e a sua conexão. Toda a história do povo, as promessas, o Messias, vai nos apontar como retornar para nosso lar, que é o céu. Abra sua Bíblia, com reverência, com escuta, com fé. Este é um livro que nos lê. Obrigado por estar conosco. Compartilhe esse episódio, envie suas dúvidas e siga essa jornada.